Bom dia, Júlia. Bom dia, Helena. Bom dia, Murilo. Bom dia, Denadai. Bom dia, bom dia. Meus amores, é possível ligar a câmera para eu olhar para a carinha de vocês? Estou com saudade, sério, velho. Bom dia, Bárbara. Bom dia, senhor Samuel. Bom dia, Carol. Goiás. Bom dia. Denadai, meu bom, que saudade. Murilo, rapaz, quanto tempo. Bom ver vocês. Caramba, velho. Tinha até esquecido a carinha de vocês. Cadê Gustavo? Iris. Dona Iris. Bora lá, Bom Samuel. dia, Digão. Bom dia, Dona Iris. Ó, aproveita. Hoje eu vou fazer uma revelação bombástica, que é sobre minha tatuagem das costas. Então, vamos aproveitar essa aula de hoje. Não acredito, mostra lá. Tá doida? Sou mandado embora. Tá louca? Não pode. Deus me livre. É sair daqui e passar no departamento pessoal, pegar a carteira. Digão, Deus... desde o primeiro ano, você tá me prometendo isso. Menina, você acha que eu vou ter tatuagem? É coisa de bandido, tatuagem, de vagabundo? Aham, tá. Lógico que é. Eu sou todo certinho, todo... Tá doido. Vê se eu ia fazer uma tatuagem bêbado no carnaval. Nunca. Jamais. Cadê, pessoal, essas câmeras ligadas? Bianca, bora ligar a câmera. Camille. Dona Bárbara. Eu quero saber dos TikTok. Do TikTok, Samuel? Pois é, velho. Eu tô sem imaginação pro TikTok. Tá tenso, hein? Tá difícil. E cadê essa câmera ligada, Samuel? Cadê a sua cara, velho? Nem lembro como é que você é mais. Pera aí, Digão. Ô, Digão, qual química? Química 3, amigo. Beleza. Que ficou faltando... Não tem, Bárbara. Não tá. É Química 3? É, quem estava terminando a última aula. Nós terminamos a Química 1 e a Química 3 ficou faltando um pedacinho do livro 2 ainda. Então, nós vamos terminar esse pedacinho hoje. Acabar esse trem logo e começar a vida nova. Pessoal, vou pedir a vocês que peguem o livro 2, lá da Química 3, por favor. Eu vou encerrar a aula 8 com vocês hoje. Vou terminar a aula 7, né? Falta um pedacinho, fazer atividade. E depois a aula 8. Já logo de início, se possível, coloquem o presente aqui na lateral para mim, amiguinhos. Coloca aí o seu nome completo, sem apelido, para eu saber quem é, né? E presente, por favor. Então, Dona Luana, seu Murilo, Isadora, Júlia, Gustavo. Ô, Gustavo. Fala, Du. Gustavo. Liga aí sua câmera, deixa eu olhar para sua cara, Gustavo. Tô sem camisa, Du. Você tá pelado vendo a aula, Gustavo? É isso mesmo? Tô de bermuda. Olha que pouca vergonha. Vem para a escola, vem para a aula, seminu. Sem roupas. É, né? Você tá... Ô, Ana Flávia, o que tá acontecendo, amiguinha? O áudio tá ruim? Fala aí para mim no chat. Ana Flávia. Pois é, o seu áudio... Cadê? Ana Flávia. Então, eu não estou conseguindo desmutar, Ana Flávia. Não sei por quê. Fala agora, Ana Flávia, vê se sai algum som. Para mim tá normal. Não tá mutado, não. É um aviso para você ficar só focada na audição. Samuel, você não está presente. Para de showzinho. Eu sei que você não está aí. Alguém se lembra, na semana passada, que a gente ficou falando um pouquinho de propriedade periódica, lá da aula 7, por exemplo. Falamos dos elementos representativos e de transição, os elementos transurânicos, né? Das propriedades, nós falamos sobre o raio atômico,
Para medir o raio atômico, eu vou precisar utilizar difração de raio-x. Eu meço a distância entre dois núcleos atômicos. Por quê? Vou marcar o primeiro núcleo, marcar o segundo, e medir a distância entre um núcleo e outro. A metade dela representa o raio atômico. É complicado medir o raio de um átomo sozinho, porque não dá para saber ao certo onde termina a eletrosfera, então fica mais complicado. Então, em laboratório, quando eu faço a medida de raio atômico, eu meço geralmente de dois átomos. Eu pego dois átomos, um do ladinho do outro, marco a área central deles e meço a distância entre um núcleo e outro. A metade dela vai me dar o chamado raio atômico. Nós vimos que os raios grandes, né, os átomos que são maiores em tamanho isolado, são os átomos que se encontram à esquerda e embaixo, então são os que têm maior raio atômico. Quem se encontra em cima, o raio vai ser menor. Quem se encontra à direita, o raio também vai ser menor, igual aparece aí na tabela que eu tenho aí no quadro. Vimos que um cátion, quando ele perde um átomo, quando perde elétron, forma um cátion, ele fica menor. Um ânion que ganha elétron, ele ganha elétron, fica maior, então aumenta o raio. E quando eu for comparar estruturas que são isoeletrônicas, quem tiver maior carga nuclear, mais prótons, é a que tem menor raio atômico, certo? A gente compara o alumínio, o magnésio e o neônio, todos com 10 elétrons, né? Porque os dois primeiros são cátions e o último é um gás nobre. E eu vou notar o seguinte, nesse nosso último, eu encontro menor carga nuclear, menor número atômico. Então, quando eu comparo o tamanho deles, o último é o maior deles, né? Que vai ocupar mais espaço enquanto o átomo individual. Vimos que a energia de ionização, a energia que eu uso para poder arrancar elétron de um átomo qualquer. Lembrando que é muito fácil arrancar elétron de átomo grande. Ah, digamos, por quê? Porque no átomo grande o elétron se encontra mais afastado em relação ao núcleo. Quem segura o elétron no átomo é o núcleo. Então, se eu tenho um átomo de grande raio atômico, tirar elétron é mais fácil. Os átomos de menor raio atômico, tirar elétron é um pouquinho mais complicado nesse caso. Tá? Nós vamos perceber que esse potencial de ionização, ele varia da esquerda para a direita e de baixo para cima. Traduzindo, os átomos que se encontram lá em cima à direita, eles exigem muita energia para poder ceder o elétron. Quem se encontra à esquerda e embaixo vai exigir pouca energia para poder ceder elétron para o meio externo, tá? Que é esse potencial de ionização. Lembra, comentei com vocês também que a afinidade eletrônica é quando você dá um elemento elétron, dá o átomo elétron e ele te devolve energia. Os átomos menores são mais, digamos, mais generosos. Então, eles liberam mais energia ao receberem um elétron. Os átomos que são grandes são menos generosos. Ou seja, se eu der a eles um elétron, ele devolve energia. Mas devolve menos em relação aos átomos que são pequenos. Tá? Na tabela periódica, essa propriedade, eletroafinidade, ela cresce, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, os átomos que se encontram à direita liberam muito mais energia ao receberem um elétron. Quem se encontra à esquerda e embaixo libera energia também, só que menos, em relação aos da esquerda, aos da direita e de cima. Uma coisa importante lembrar, eletroafinidade, ela não se aplica a gases nobres, porque gás nobre tem estabilidade natural. Então, como eles têm estabilidade eletrônica natural, eles não têm por que puxar elétron, ganhar elétron. Então, geralmente, quando se fala nesse tipo de propriedade, eu não tenho a participação de gases nobres. Nada que envolva ganhar elétron, perder elétron, envolve gases nobres, tá? Porque eles não vão fazer isso mesmo, não vão doar elétron e receber elétron. Agora, terceiro ano, uma importante propriedade, e ela vai acompanhá-los na química orgânica, na inorgânica, na fisicoquímica. Então, assim, se forem, todas elas são importantes, claro, mas uma que vai acompanhar muito vocês é a eletronegatividade, porque eu vou conseguir explicar mais tarde ligação química com base em eletronegatividade. Nós explicamos polaridade molecular com base em eletronegatividade. Nós explicamos reatividade química com base também em eletronegatividade. Então, de todas elas que são muito importantes, ela é, assim, fundamental.
e ela é repetitiva. Eu vou falar de eletronegatividade com muita frequência durante toda a química. Eu falo, o Jonassi fala, ela vai aparecer muito nas questões e no conteúdo químico, tá? E o que é essa eletronegatividade? Ela representa a força atrativa de um átomo em relação aos elétrons de uma ligação química. Então, quando eu falo que o elemento é muito eletronegativo, ele puxa para perto de si os elétrons com mais intensidade. Ah, não, Digão, é um átomo pouco eletronegativo. Então, ele puxa poucos elétrons, ou com menor intensidade. Quando eu comparo, por exemplo, o átomo de sódio e o átomo de cloro, por exemplo, né, na formação do sal de cozinha, cloreto de sódio, eu sei que nessa relação NaCl, o Cl tem uma grande eletronegatividade. Então, na relação dos dois, quem é que puxa para si os elétrons? O cloro, porque ele é muito eletronegativo. E o sódio? Ele perde os elétrons, né, o elétron da camada de valência, porque ele é pouco eletronegativo. Então, lembra que essa eletronegatividade, ela representa essa força atrativa em relação aos elétrons de uma ligação química. Toda estrutura muito eletronegativa puxa elétron, com muita intensidade. Toda estrutura pouco eletronegativa não puxa elétron com tanta intensidade. Até puxa, mas com baixa ou pequena intensidade. Tá? Muito importante para poder explicar algumas propriedades químicas. Na tabela periódica, eu vou encontrar essa sequência, eu vou ter essa ordem crescente da eletronegatividade. Ela vai ser menor à esquerda, maior à direita, menor embaixo, maior em cima. Se vocês perceberem, essa tabela que eu coloquei nesse slide é uma tabelinha que traz alguns valores numéricos. Os valores numéricos foi uma escalinha criada por Linus Pauling no século passado. Então, ele vai medir, mensurar a eletronegatividade e criar para isso valores que são adimensionais. Na tabela periódica na natureza, quem vai ser o elemento mais eletronegativo conhecido pelo homem? O elemento flúor. Então, naquela escala de Pauling, o flúor tem eletronegatividade igual a 4. Digão, e depois o flúor? Vem o oxigênio, 3,5. Depois tem o nitrogênio, o cloro, o bromo. Então, percebo que os números representam a intensidade ou a medida da eletronegatividade em relação ao flúor, claro, tá? Que é o elemento mais eletronegativo. Então, vamos comparar, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio. Na relação dos dois, ó, de um lado e de outro, eu vou notar que o oxigênio tem uma eletronegatividade igual a 3,5 e o hidrogênio 2,1. Então, a relação dos dois, quem vai ser mais eletronegativo? O oxigênio. Quem vai ser menos eletronegativo? O hidrogênio. Então, quando é feita uma ligação entre os dois, né, na ligação covalente, por exemplo, os elétrons, a nuvem eletrônica fica mais próxima do oxigênio e mais distanciada do hidrogênio. Digão, por que esse comportamento? Quem é mais eletronegativo puxa para si o par de elétrons de uma ligação química. Quem for pouco eletronegativo não puxa com tanta intensidade. Tá? É uma propriedade que não se aplica a gases nobres, fato, porque eles não puxam elétron. Então, se eu pensar no hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles não têm essa propriedade, porque não fazem, geralmente, ligação química. Mas, Digão, eu vi uma tabela numa questão, eu vi na internet, olhando lá no Google Imagens, que o elemento químico xenônio tem eletronegatividade, sim. O criptônio tem um valorzinho lá de eletronegatividade. Eles não fazem ligação química? Fazem. Então, é possível você encontrar em algumas questões, e até na prática de laboratório mesmo, lá na graduação, xenônio fazendo ligação química, o que é pouco comum, tá? Eu vou ter que obrigar o xenônio a expandir uma camada para poder fazer ligação, mas pode acontecer. Quem for fazer prova, por exemplo, no ITA, no IME, em algumas faculdades até particulares, para as áreas de tecnologia, área médica, vai encontrar xenônio fazendo ligação química. No ITA, no IME é clássico, eles cobrarem ligação química de xenônio. Por quê? Porque é pouco comum, mas acontece, é possível. Quando eu for explicar para vocês ligação química covalente, eu volto e mostro as exceções, que é o caso do xenônio, por exemplo, lá em ligação química. Mas, por via de regra, vamos pensar o seguinte: gás nobre, salvo algumas poucas exceções, não fazem ligação química. Logo, não tem essa propriedade de eletronegatividade. Tá? Enquanto a eletronegatividade é você puxar os elétrons,
A eletropositividade, o caráter metálico, é você ceder elétron com muita facilidade. Então, eu vou falar que o elemento muito eletropositivo, ele cede elétron muito facilmente. Ah, Digão, é o oposto da eletronegatividade? É o oposto. Então, quem for muito eletronegativo é pouco eletropositivo. Aí eu vou pensar o contrário. Quem for pouco eletronegativo é muito eletropositivo, tá? Elas têm um caráter contrário. Lembra que todo elemento muito eletropositivo cede elétron muito fácil. Quem for pouco eletropositivo não perde elétron tão fácil assim, tá? Se eu olhar para a tabela periódica, onde é que estão os elementos mais eletropositivos? Se encontram à esquerda e se encontram embaixo. São aqueles que doam, perdem elétrons muito mais facilmente. Uma coisa muito importante lembrar é que eletropositividade e eletronegatividade... E, pessoal, eu errei aqui, deixa eu até consertar. Eletropositividade. É um aspecto importante lembrar a vocês o seguinte: todo elemento muito eletropositivo, ele é muito reativo. Todo elemento muito eletronegativo também é muito reativo. Ué, Digão, então, na tabela periódica, pessoal, caiu não, né? Pessoal, caiu? Caiu não, mas tá travando. Caiu não. É porque voltou agora. Pessoal. Tá melhor. Tá melhor. Que eu falei aqui, deu uma piscada, eu falei, vixe. Então, ó, vamos pensar o seguinte: todo elemento que for muito eletropositivo é muito reativo. Quem for muito eletronegativo também é muito reativo. Então, na tabela periódica, onde é que estão os elementos mais reativos? Na extrema esquerda e na extrema direita, sem ser gás nobre. Então, se eu falar assim, ó, o flúor se encontra lá na extrema direita, é muito reativo. O sódio está na extrema esquerda, também vai ser muito reativo. Então, na tabela periódica, quem se encontra nas laterais reage muito intensamente. Quem se encontra mais no meio tem baixa reatividade. Por exemplo, eu encontro ouro quase que no meio da tabela periódica. Eu encontro prata quase que no meio da tabela periódica. Pessoal, ouro e prata são metais nobres. Como assim nobres? Eles têm baixa reatividade. Eles reagem, claro. Se colocar para reagir, reage. Mas uma peça de ouro, ela dificilmente enferruja. Uma peça de prata dificilmente enferruja. Ou seja, não reage tão facilmente com o oxigênio. Ué, Digão, como é que eu sei quais são os metais que têm baixa reatividade? Eles estão mais no meio da tabela periódica, ali pertinho do ouro, da prata, tá? Agora, quem se encontra nas laterais reage muito rápido e muito intensamente, tá? Lembra, toda estrutura muito eletropositiva é muito reativa, muito eletronegativa também é muito reativa, tá? Aí eu vou pensar como é que o Enem cobra isso de propriedade, como é que isso cai no Enem? Por exemplo, em 2017, o Enem cobrou propriedade periódica, tá? Desse jeitinho, e a cobrança ela aconteceu dessa forma. Alguém, por favor, deixa eu pensar, Gustavo, essa voz sua de cantor que você tem aí, cantor sertanejo, lê para mim esse texto do Enem de 2017, amigo, por favor. Tô sem áudio, Du. Você tá sem o quê? Sem áudio. Sem áudio? É, pô. Ah, tá. Ali. Ah, No ar que respiramos, existem os ah, chamados gases incertos. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, ou oculto, ou inativo. E, de fato, são de tal modo inertes. Não, cara. Tão satisfeitos em suas condições, que não interferem em nenhuma reação química, que se combinam com nenhum outro elemento e, juntamente, por esse motivo, ficam sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio. É isso?
Sim, senhor, tá certo. É o xenônio, como é que é? É isso mesmo? A É isso combinar-se mesmo, tio. fulguramente com o flúor ávido e vivaz. A façanha pareceu tão extraordinária que ele foi conferido o prêmio Nobel. Gustavo tá bom, hein? Respeita, pai, tá doido. O cara lê muito. Pessoal, olha só. Notem que nós vamos encontrar aqui o elemento químico flúor, que reage de forma fugaz, igual mostrou no texto aí que o Gustavo leu para mim, ele reage de forma fugaz com os elementos químicos, né? Reagiu com o xenônio, por exemplo. Então, eu sei que a reatividade do flúor está associada a uma propriedade periódica lá da tabelinha, tá? Que nós vimos hoje. Então, pergunta, qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Se ele tem uma alta reatividade, isso está associado ao quê do flúor? Fala para nós, alguém aí. Sim, senhor, sei lá, ou senhorita, não sei quem riscou aí para mim, mas ele vai ter uma grande eletronegatividade, né? Porque o flúor vai ser muito eletronegativo e, claro, tem uma reatividade grande, intensa, muito alta, tá? Perfeito. O livro de vocês ainda, já entendi já, amigo. Já entendi que você está participando. Deve ser Gustavo, no mínimo, né? Olha só, o livro de vocês, pensando em propriedade periódica, ainda relativo, pessoal, à aula 7, nós vamos encontrar algumas questões que devem ser feitas. Eu fiz a primeira, que é uma questão do Enem de 2017. Falta a segunda, a terceira e a quarta questão, que eu queria fazer com vocês, ok? Pensando na questão 2, né, pode acompanhar, pessoal, pelo livro ou pela tela aqui mesmo, eu queria que Murilo, lê para mim a questão 2, por favor. O elemento químico A apresenta os subníveis mais energéticos iguais a 4s2, 3d1. O cátion A mais 3 é isoeletrônico do elemento químico B. Com relação a esse texto, pode afirmar que o elemento químico... Pode falar. Lê as respostas ou não? Não, vamos identificar quem vai ser o elemento A e o elemento B primeiro, tá? Obrigado, Murilo. O elemento A ele vai ter essa distribuição eletrônica. Pessoal, quando eu vou procurar na tabela periódica, e essa é uma questão que exige consultar a tabela periódica, tá? É uma questão de concurso, se fosse de vestibular, a prova ela vem com tabela periódica. Eu sei que olhando para esse elemento químico, eu vou perceber que ele termina com S2 e D1. Pessoal, para saber qual é a família dele, eu vou somar. 2 com 1 dá 3. Ele se encontra na terceira coluna da tabela periódica. Terceira coluna, digamos, tá, eu sei a coluna, mas qual é o período, qual é a linha que ele se encontra? A linha ou período eu vou encontrar aqui, ó, pela maior camada. É um elemento químico que está na terceira coluna e na quarta linha da tabela periódica. Se você for consultar na tabelinha lá, ó, o elemento escândio, né, SC, e que tem um número atômico igual a 21. Ele está na frente do cálcio, se eu não me engano. Está na frente do cálcio. Então, o elemento escândio é esse elemento A. Digamos, e quem é o elemento B? O elemento B, ele tem 3 elétrons a menos, observem, em relação a A. Então, o cátion A, com 3 elétrons a menos, é isoeletrônico do elemento químico B. Quem vai ser o elemento B, então? Já que ele tem 21 menos 3, 19 elétrons, é o elemento potássio, que tem número atômico 19. Então, eu conheço o elemento A e conheço o elemento B. Sei quais são. Agora, eu vou usá-los para poder julgar a letra A, B, C, D e E. Letra A diz assim, ó, o elemento químico A apresenta menor eletronegatividade que o elemento químico rubídio, RB. Pessoal, quando eu comparo o elemento Ô, professor, rubídio...
Oi? Fala, Murilo. O elemento A é o escândio, não é? É. Então, se ele for menos um, que ele tá com se ele for mais um, que ele tá com elétron menos, vai ser o cálcio. Se ele for mais dois, que ele vai ter menos dois elétrons, seria o potássio. Se ele tem menos três elétrons, ele seria o argônio, não? Porque ele tá neutro. Desculpa. Deixa eu te falar que eu errei na hora que foi diminuir 21 menos 3, né? 21 menos 2 é 19. Menos 3 dá 18. Foi meu erro de conta matemática. Perdão, tá, amigo? Oh, muito obrigado por lembrar. Essa aqui você vê que eu perdi até a forma de subtrair. Fazer continha de menos. Então, vai ser o argônio. 18. Pessoal, então, ó, como ele falou que é o argônio. A letra A, pessoal, vamos pensar que o rubídio na tabela periódica se encontra na família 1A lá embaixo. O escândio está cá em cima. Então, quando eu comparo, pessoal, a posição do escândio e do rubídio, eu noto que o escândio está mais no alto, mais à direita. Então, o rubídio ele é menos eletronegativo e o escândio, o elemento A, é mais eletronegativo. Então, o elemento químico A apresenta maior eletronegatividade que o elemento rubídio, e não menor, porque ela cresce para cima e para a direita. O elemento químico A apresenta menor raio atômico que o elemento químico selênio. Pessoal, o selênio tem 14 elétrons, 14 não, 16 elétrons, 16 não, 32. Ele se encontra lá do outro lado da tabela periódica. Então, ó, acompanhe comigo. O escândio está aqui. Se você for olhar lá do outro lado, está o selênio. O selênio tem um raio atômico menor. Ó, Digão, por que menor? Porque ele se encontra mais à direita. No caso do raio atômico, o raio maior é à esquerda. Então, o nosso elemento químico A tem raio maior que o selênio. Ele está mais à esquerda, mas pode indicar, tá? Selênio à direita, o raio é menorzinho. O elemento químico B, no caso o argônio, pertence à família dos gases nobres, sendo B o criptônio. Sim, são dos gases nobres, só não é o criptônio. É argônio, tá? Esse é criptônio também. O elemento químico A apresenta maior energia de ionização que o elemento químico potássio. Quando eu comparo, pessoal, o potássio e realmente o elemento químico A, o elemento A tem maior energia de ionização. Mas por quê, Digão? Porque essa energia, ela cresce para a direita. Então, quem se encontra mais à direita tem uma maior energia. Quem se encontra à esquerda tem menor energia. A letra B vai ser a correta. A letra E está errado o quê? O elemento químico B, por ser isoeletrônico do íon A3+, possui o mesmo raio atômico que esse íon. Pessoal, nunca, obrigado aí, ó, mesmo, não tem como não, tá? Eu vou ter raios que são diferentes. Um é maior, outro é menor. Agora, mesmo, isso não acontece, não. Não para átomos que são distintos, ok? Letra D vai ser a correta. Marquem o que foi errado aí, por favor. Identifiquem quem é o elemento químico. E bora lá. Rapaz, essa chuvinha tá relaxante, né? Tá chovendo aí? Bastante. Aqui em Interlagos, pelo menos, tá chovendo. Aqui em casa, sim, tá chovendo. Ô, não tá chovendo aqui não, Digão. Eu moro no Interlagos também, doido. Para de mentira, rapaz. Aqui em Jacupemba tá ensolarado. Não tem nem uma nuvem de chuva aqui no Interlagos não, tá? Causeiro. Tá chovendo aqui mesmo. Rapaz, doido. Tá com sol? É muito mentiroso. Não, aqui, eu vou mostrar depois pra vocês. Tá chovendo aqui, normal. Desde cedo tá chovendo. Mostra aí, mostra um pouco. Gustavo, você vai... Juro pra você, doido. Tá doido? Desde cedo tá chovendo aqui. Aqui tá sol e sem nuvem nenhuma de chuva. Ah, mentira, Gustavo. Tem como não? Juro pra você, doido. Juro, juro. Você mora... Não. Você mora em que parte do Interlagos, doido? Eu moro aqui para da Interfarma. Eu moro na predisposição, nem é tão longe, não. Não, depois você olha da sua casa se tá nublado aqui para baixo. Não tem como, tá chovendo. Depois eu olho aqui.
Eu. Bicho Mas vamos doido. lá. Bicho doido, ó. Denadai, eu quero escutar a sua voz, Denadai. Essa voz linda de cantora de axé, por favor. Vamos lá. Denadai. Denadai. Meu Deus, minha internet vai cair. Pessoal, voltou? Acelera a aula que eu acho que a tua internet não vai aguentar, não. Pelo amor de Deus, hein? Quero não. Pessoal, então, Murilo. Lê minha questão 3, então, Murilo. Tá bom, Murilo tá vamos bem à vontade aí. Ele tá bem? lá. Eu tô na minha cama. Vai lá, lê a 3 pra gente, para poder grifar o que vai me ajudar a encontrar a resposta correta. Efeito fotoelétrico está presente no cotidiano. Por exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque, nas células fotoelétricas, os metais emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados na produção de determinadas células fotoelétricas, pela relativa facilidade de seus átomos emitirem elétrons, quando ganham energia. Segundo sua posição na tabela periódica, o uso desses metais está relacionado com... Pessoal, olha, ceder elétron ao receber energia está associado a uma propriedade e se chama potencial de ionização ou energia de ionização. Então, eu dei a energia para o elemento, ele cedeu o elétron, essa propriedade é o potencial de ionização. Para ele ceder com facilidade, é porque o potencial dele vai ser baixo, vai ser pequeno. Ou seja, muito facilmente ele cede elétrons para o meio externo. Letra A, pessoal, mata isso, ó. O baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais. Então, por favor, no texto, destaque o que eu coloquei e lembrem, quando se fala em ceder elétron com relativa facilidade, eu me refiro ao potencial de ionização baixo, porque perde elétron muito fácil. Quem tem um potencial de ionização alto não vai ceder elétron tão facilmente assim. Ao contrário, ele vai segurar mais os elétrons e ceder menos os elétrons. Ok? Pessoal, destaque o que for necessário, tire print se possível. E olha a questão 4, por favor. Fala, tio, o quê? Essa é a aula 7, né? Essa é a aula 7, amigo. Isso mesmo. Tem os slides, você vai mandar em algum lugar ou já mandou já? Esse eu acho que eu mandei semana passada, mas eu mando de novo para vocês. Está em PDF. Sim, senhor. Então. Beleza? Obrigado. Beleza, tio. De nada, tio. A Bárbara, você consegue ler para mim a questão 4, Bárbara? Professor, a Bárbara, Camille. ela não tem microfone, não. Tá, perdão. Tá, joia. Lê você para mim, Quer então, que eu a questão 4, por favor. Tá. Sim, senhora. Furto de fiação elétrica, telefônica, de internet e de TV. Causa prejuízos em São Luís. São cabos de cobre e de alumínio, levados por bandidos que furtam não apenas as redes de telefonia, mas principalmente a rede elétrica. Esses materiais são visados por criminosos por causa do alto valor de venda no mercado. Pode-se afirmar em relação às propriedades dos metais citados que... Vamos lá, pessoal. Metal ele tem baixa eletronegatividade, não alta. Eletronegatividade alta é para ametal. Cobre forma cátion, é metal. E alumínio forma cátion também, porque é uma estrutura metálica. Então, os dois podem formar cátion, na verdade. Tá? Ambos têm facilidade, em relação aos metais, em doar elétrons mais externos.
Por favor, coloca uma observaçãozinha nessa questão, na letra C. Isso ó, em relação aos ametais. Então, quando eu comparo o metal com os ametais, eles têm facilidade, os metais, em doar elétrons e não dificuldade. Tá? Ambos possuem alta eletropositividade. Sim, também em relação aos ametais. Então, a letra D aqui contempla a resposta correta. Ó. Mas, Digão, e a última? Eu vou ter que subir aqui o quadrinho, velho. O cobre forma cátion, tá, pessoal? Forma ânion, não. Fala, tio. Pode falar, Samuel. Foi sem querer. Samuel. Claro, Samuel, você quer falar com a gente? Pode abrir seu coração. Você quer contar alguma coisa pra gente? Pode contar. Não vai sair daqui não do Zoom. Vai ficar só aqui entre nós. Hã? Vamos lá. Pessoal, dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo no privado, perguntar, questionar, tá bom? Deixa eu terminar o livro com vocês. Agora, a Química 3 ainda vai ser aula 8. São apenas, acho que 3 propriedades que faltaram, né? Densidade, volume atômico e... Ele não é feio, tadinho. Ele é desorganizado. Mas não é feio não, coitado. Ele é diferente, né? Uma medida diferente. Que gostou de cara, rapaz. Oh, meu Deus. Pessoal, vão lá comigo, ó. Então, notem que quando eu falo em propriedade periódica, ela tem uma variação rítmica na tabela periódica. São propriedades periódicas ainda o volume atômico, a densidade e os pontos de fusão e ebulição. Só que nesse caso, elas variam com respeito ao número atômico, mas elas não têm uma regularidade que acontece no capítulo 7, na aula 7, tá? Então aqui também existe uma regularidade um pouco diferente em relação àquelas primeiras propriedades estudadas. Por exemplo, se eu pensar aqui dentro em... se eu pensar em massa específica ou densidade, lembrando que aqui a densidade ou massa específica, ela representa a mesma coisa, tá? É uma relação matemática de massa e volume. Então, nesse caso, eu vou pensar que ela mede a proximidade entre átomos que formam a substância. Se eu encontrar átomos muito juntinhos, muito colados um no outro, a densidade é alta. Se eu encontrar átomos mais separados, a densidade é baixinha. Então, quanto mais denso for o material, mais átomos se encontram juntos num dado volume. Não, digamos, a densidade é baixa do material. Então, os átomos se encontram mais separados ou distanciados. Quando eu meço a densidade dos elementos todos, na forma simples, eu vou notar que a densidade ela aumenta de cima para baixo, na tabela periódica, e das laterais para o meio. O elemento químico pessoal mais denso conhecido pelo homem hoje é o ósmio, que tem uma alta densidade. Na verdade, assim, na prática, né, da tecnologia, o ósmio é muito denso, o tungstênio é muito denso. Então, os elementos que circundam o ósmio, eles têm uma grande ou alta densidade. Quem se encontra na periferia ou em cima tem baixa densidade em relação ao ósmio, tá? Então, desde aí todinhos, eu vou pensar que o ósmio é muito, muito denso. Pegue ele como referência. Quem está perto do ósmio tem alta densidade. Longe do ósmio tem menor densidade, tá? A densidade é uma propriedade. Uma outra propriedade importante, e nesse caso ela vai ser quase que o oposto à densidade, é o volume atômico. E esse volume, o que é a palavra volume? Espaço. Então, volume atômico é o espaço ocupado por um mol de determinado elemento químico. Eu pego um mol de sódio e vou medir o espaço que ele ocupa. Eu pego um mol de oxigênio e vou medir o espaço que ele ocupa. Eu pego um mol de ouro, de ferro e vou medir o espaço que ele ocupa, tá? Então, esse volume atômico está associado não a um átomo específico, não a um átomo sozinho, né? Mas a um grupo de átomos. Eu pego esse conjunto, que é um mol, e meço o espaço ocupado por ele. Nós notamos na tabela periódica que o volume ele cresce para as laterais e para baixo. Então, quais são os átomos que ocupam mais espaço quando se pensa em um mol? Quem se encontra na lateral e embaixo. Digamos, quem se encontra no meio, que é o caso do ósmio. Um mol de ósmio ocupa pouco espaço, lembra? Tem uma densidade alta, fica tudo juntinho, compactado. Quem tem densidade baixa? Nas laterais. Eles se encontram mais distanciados. Ocupam, nesse caso,
maior volume ou mais espaço em relação a quem está no meio, tá? E outra importante propriedade, ou duas outras, são os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Aqui a palavra ponto significa temperatura. Então, eu vou ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição. O que é a temperatura de fusão? Vai ser o momento, em termos de temperatura, a uma dada pressão, em que eu mudo uma estrutura da fase sólida para a fase líquida. Então, o ponto de fusão é a temperatura em que isso acontece, né? Quando algo muda da fase sólida e vai lá para a fase líquida. É um derretimento. O ponto de ebulição é uma temperatura também que uma substância, a uma dada pressão, ela muda da fase líquida para a fase de vapor ou fase gasosa. O livro, ele fala, pessoal, assim, muda para a fase de vapor. Acrescentem, por favor, ou fase gasosa, porque vapor e gás não são a mesma coisa. Vapor é uma coisa, gás é outra, tá? São realmente muito parecidos, mas em termos cinéticos eles são distintos, tá? Então, quando algo muda para a fase líquida ou da fase líquida para a fase vapor ou gasosa, eu falo em ponto de ebulição. É a temperatura em que isso acontece, ok? Como é que eu vejo isso na tabela periódica, Digão? Dessa forma, na tabela periódica, se eu levar em conta as famílias 1 e 2A, os pontos aumentam para cima. Então, quem está embaixo tem menor ponto de fusão e ebulição, e quem está em cima vai ter maior ponto de fusão e ebulição. No resto da tabela, salvo algumas exceções, os pontos crescem para o meio e para baixo. Então, quem se encontra mais no meio tem pontos maiores, quem se encontra mais embaixo tem pontos maiores também. Digamos, por que se tem em destaque aí o tungstênio e o carbono? Pessoal, no grupo do tungstênio, ele vai ter o maior ponto, né? No grupo do carbono, a família 4A, ele tem o maior ponto em relação aos demais da sua família. É uma exceçãozinha à regra. Eu espero que quem esteja mais embaixo tenha pontos maiores. No grupo 14, ou 4A, é o contrário. O carbono em cima, ele vai ter maior ponto de ebulição e fusão também em relação aos demais da sua família. Então, até que carbono já foi usado como filamento de lâmpada. Eu até comentei com vocês já uma época. Por que usaram como filamento? Porque ele demora a derreter, demora a vaporizar. Então, como o ponto é alto em relação aos demais da sua família, ele foi usado como filamento de lâmpada em função disso. Tá? São só essas propriedades que caem em concurso público. Digamos, mas cai como, por exemplo, o livro de vocês, lá na aula 8, ele nos contempla com algumas questões de concurso. Não, eu preciso ter que mudar, porque eu não tenho que mudar, não. Eu peço a vocês que, por favor, deem uma olhada lá na página 57 do livro de vocês. Por que eu acho que é Gustavo que faz isso, gente? Ou é Gustavo ou é Samuel? Ou é impressão minha? Gustavo não faria isso. Nem eu, não. Nem Samuel, né? Samuel faria um trem desse? Nunca. Não, Samuel Não faz, sou eu, né? não. Eu juro que não é eu, velho. Sério? Então é Samuel. Sai dessa. É ele mesmo. É Samuel mesmo. Olha lá, ó. Essa de Samuel. Olha só, Theo, escreve meu nome. Eu sou idiota. Pô, sou eu, pô. Pô, né? Não. Pessoal, vamos lá. Só para encerrar a questão 1 aqui dentro. Ô, Samuel, lê pra mim a questão 1, amigo. Já que você está falando comigo aí, conversando. Nunca te pedi nada nessa vida. Samuel. Gustavo. Por favor, amigo. Questão 1. Nunca te pedi nada. Peraí. 1 da página 57, né? Sim, senhor. Isso mesmo. Os elementos se organizam de acordo com suas propriedades periódicas. À medida que o número atômico aumenta, os elementos assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Considere as afirmações a seguir acerca das propriedades periódicas. Vamos lá. Na família 6A, 16, a eletronegatividade aumenta, sim, pessoal, de cima para baixo. Na verdade, ela aumenta de baixo para cima. Então, aqui está trocado, tá? Ela aumenta de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, a pera está errada. Os números atômicos dos elementos químicos aumentam
da esquerda para a direita. Pessoal, tá certo. Você pega uma tabelinha periódica, tá assim, ó, hidrogênio, número atômico 1. Hélio, lá do outro lado, número atômico 2. Depois eu volto, ó, lítio, número atômico 3. Berílio, 4. Boro, 5. Carbono, 6. Nitrogênio, 7. Oxigênio, 8. Flúor, 9. Neônio, 10. Aí volta. Sódio, magnésio. Pessoal correndo lá para o outro lado. Alumínio, silício. Então, eu vou ter essa ordem crescente de número atômico. Então, realmente está certo. A numeração atômica ela cresce nesse sentido. Está correto. Na família 1, 1A, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Pessoal, ela aumenta de baixo para cima, tá? Os elementos de cima, eles exigem mais energia para perder elétrons. De baixo, eles exigem pouca energia, certo? Também. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica. Pessoal, correto, isso mesmo. Na família 17, 7A, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. Nessa família está certa, de cima para baixo mesmo. Então, estão corretas a 1, a 2, a 4 e a 5. Qual vai ser a alternativa que eu vou marcar aí? Alguém grita aí para mim, por favor. Só um está errada, pessoal, traduzindo. Quantas afirmações estão corretas? Pessoal, são 4. 4 afirmações, letra B. Obrigado pelo coraçãozinho, meninos. Por favor, faça em casa a 2, a 3 e a 4. E a gente corrige na próxima aula e passa para o próximo livro. Ah, tá, perdão. Vamos lá. Ana, o que acontece? Todo átomo que vai ceder elétron, eu vou fazer uma troca com ele. Eu forneço a ele energia, ele vai me dar o elétron em troca. Então, é feita sempre uma troca com o elemento químico. A energia que eu forneço para poder ganhar elétron é a chamada energia de ionização. Então, digamos que isso aqui seja um elétron. Eu quero pegar esse elétron. O que eu faço com o átomo? Eu dou a ele energia de ionização, ele me cede o elétron. Então, toda a energia que eu usei para poder tirar elétron de alguém, de um elemento qualquer, é a chamada energia de ionização. Energia usada para poder arrancar elétron de um átomo qualquer. Os átomos que são pequenos exigem muita energia para poder ionizar, para ceder o elétron. Átomos que são maiores exigem pouca energia para poder ceder os elétrons, né? Eu vou pensar que é ao contrário em relação ao tamanho do átomo. Átomo grande, arrancar elétron é muito, muito fácil. Agora, átomo pequeno, tirar elétron é complicado. Quando eu falo assim, fulano exige mais energia de ionização, ele dificilmente doa o elétron. Por exemplo, se eu comparar o flúor, muito eletronegativo, segura o elétron com muita intensidade, com o elemento potássio, perde elétron muito fácil. O flúor tem maior energia de ionização, porque para arrancar elétron dele dá muito trabalho. Agora, o potássio tem baixa energia de ionização, ou seja, qualquer coisa ele cede o elétron, tá? Então, aquele elemento que é muito facinho para doar elétron, ele tem pouca energia de ionização. Agora, o elemento que é difícil, casca grossa, aí ele vai exigir muita energia, ele vai ter uma alta energia de ionização. Ok? Pessoal, vou precisar ceder essa sala para um outro professor. Agradeço a atenção de todos vocês, tá? Fazendo meme com a minha pessoa. Cadê, gente? Pior que não dá para saber quem é. Ah, tá. Samuel está fazendo bullying com o seu professor de química, Samuel. Samuel, você tem noção que eu posso... Eu ia falar que riscar um carro, quebrar um vidro aí, mas eu não sei onde você mora ainda. Mas eu vou descobrir, relaxa. Eu vou achar. Pessoal, muito obrigado, tá? E até a próxima aula. Dúvida, pode me procurar, sinta-se à vontade. E até lá. Tchau, Murilo, boa semana. Tchau, Gustavo. Tchau, Digão. Tchauzinho, Bianca, Bárbara, Helena, Isadora, Andrew, Carol. Tchau, beijo. Gustavo, olha se tá chovendo aí, rapaz. Você falou que não tava? Eu, hein? Tchau, Camille, Beatriz, Alice, tchauzinho. Samuel, muito obrigado, meu querido. Tchauzinho para vocês, hein?
e tenha uma boa semana. Valeu. Valeu. Ah, coloca o presente, hein? Esqueçam não. Já coloquei. Colocou? Índio presente, Bárbara, Murilo, Alice. Você da sala.